Bem, pessoal, vou fazer esse vídeo para o pessoal do Bro Podcast, né? Eu sei que grande parte dos seguidores que acompanham o Bro Podcast são pessoas mais jovens que às vezes estão com queixa de memória e estão preocupados, né? Quando eu digo mais jovem, eu sei, aqui meu público, a grande maioria no YouTube, são pessoas acima de 60 anos de idade. Os podcasts são acompanhados por gente de todo o público, mas a depender do tema, né, como é o caso do Bro, são pessoas mais jovens, né, na faixa dos 30 e poucos anos de idade, 20 e poucos, 30 e poucos anos de idade. E essas pessoas também se queixam muito de problema de memória. Ou seja, esse vídeo é específico para você que é jovem, né, e está se queixando de memória. Isso em todo o consultório de neurologista acontece muito isso, do clínico geral, do médico da família, pessoas se queixando, a minha memória não está legal. Vamos lá entender o que é a memória, né? Para você, quando você fala assim, minha memória é boa, minha memória é ruim, é o quê? Para você memorizar alguma coisa, você vai ter que ter a capacidade de ter atenção para pegar aquela informação, guardar aquela informação no seu cérebro e utilizar quando for necessário. Quando a gente fala de doenças mais sérias, todo mundo se preocupa, o Alzheimer, que é uma doença, mas a grande esmagadora maioria da terceira idade, acima de 70 anos de idade, né? Essa concentra a maior quantidade de pessoas que têm Alzheimer. Quanto mais a pessoa envelhece, a chance dela ter Alzheimer é maior, porque é uma doença que caracteristicamente, né, ela acontece na população de terceira idade. Tem formas mais jovens, mas são raríssimas de acontecer, né? Essas doenças, o problema está no cérebro, então a informação não consegue ser retida. Para você que é público jovem, na grande maioria, o problema está na hora de pegar essa informação. Ou seja, pessoas que têm déficit de atenção, é muito comum esse queixar de memória. Pessoas que estão no quadro depressivo, a pessoa está deprimida, ela está sem vontade de fazer as coisas, ela está desatenta, ela queixa muito de memória, porque alguém fala informação, ela não prestou atenção, não fixou aquela informação, né? Pessoas com transtorno de ansiedade, cérebro acelerado, pensando um monte de coisa ao mesmo tempo. Alguém passa a informação, ela está ali desatenta, não presta atenção, bota uma coisa no fogo, está preocupado por outra coisa também. Ou seja, se você é jovem, e aí esse público específico que queixa muito de memória, o médico vai analisar se não tem outras causas que estão levando ao seu problema de memória. Essas causas, na maioria das vezes, são essas causas de saúde mental, que é muito comum problema de saúde mental. Para você ter ideia, na população brasileira, 10% transtorno de ansiedade, né? 5% depressão. Então, assim, quase 15% das pessoas que você convive, a cada 100 vão ter 15 com algum tipo dessa doença e vai se queixar de memória. Esse é o primeiro aspecto para a população jovem. Se você tem acima de 60, 70, a gente tem outras preocupações a mais. A outra coisa são doenças metabólicas. A alteração das vitaminas acontece na pessoa jovem, né? Há alterações de hemoglobina, a pessoa com anemia não se alimenta bem, também acontece, queixa de memória. Insônia também é muito frequente o problema de memória, porque para a gente ter uma memória boa, nosso cérebro tem que estar bem, e o que faz a higiene do nosso cérebro é o sono consolida a memória. Então uma das coisas que a gente mais pergunta, eu dei destaque em transtorno de ansiedade e depressão porque anda junto. Geralmente quem tem transtorno de ansiedade e depressão está queixando também do sono não tá legal, a insônia. A gente nunca sabe se é causa ou consequência, mas eles andam junto, mas a gente também vai ver. Porque tem pessoas que têm apneia do sono, roncam muito, não tem o sono restaurador, não tem nenhum critério de ansiedade e depressão, mas não está dormindo legal. A gente vai às vezes ter que fazer polissonografia para avaliar. Ou seja, se você é jovem, né, está com queixa de memória, procure ajuda. O médico às vezes vai diagnosticar outra doença que você não imaginaria e a perda de memória foi um sintoma. Existem doenças cerebrais, existem tumores cerebrais, hidrocefalia, né, que eu lido como neurocirurgião no dia a dia, mas essas causas são a minoria. A grande maioria são essas outras causas, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.